Saudações de acordo ao fuso horário. Chamo-me Janete João Mendes, mais conhecida como empresária das ruas ou Jennifer. Estou aqui para poder partilhar a minha história de superação quanto à depressão. Para você que nos acompanha, sinta-se abraçado, que não és o único, são milhares de jovens nessa situação. Não é frescura, é uma realidade. Já há alguns anos, eu não havia descobrido o que era essa situação que eu estive a enfrentar. Porque eu tinha medo de me abrir ao mundo, eu tinha medo de ser julgada. Como é que funcionava? Eu simplesmente me isolava, ficava no meu canto, tinha medo de falar, tinha medo de estar no meio das pessoas. Isso tudo por causa do quê? Por não ser aceite pela sociedade. Aquilo foi passando, mas cada vez afetava. Porque é bem sabido que a depressão tem nível. Tem sim, infelizmente. Para algumas pessoas sentem-se melhor quando se batem. Exemplo, eu me batia. Algumas sentem-se melhor se picando com alguma coisa, se cortando. Mas se hoje você pica com uma agulha, mas você vai querer se picar N vezes. Porque a dor vicia. E eu não estava isente disso. Eu pegava, me dava chapada do rosto, tentava me morder, tentava querer queimar o meu cabelo, até mesmo, inclusive, querer beber licívia. Só para quê? Para querer apagar algo que eu não conseguia compreender. Mas depois de um tempo, passou-se uma situação que, infelizmente, a minha mãe pensou que eu tinha vergonha da condição dela financeira. Chamou as minhas irmãs e ficou a perguntar: fulana, será que você se sente bem por eu ser pobre? As minhas irmãs respondiam: mamãe, nos chamamos muito assim. Chamou as outras. Eu fiquei a ouvir aquilo tudo, aquilo estava me machucando, estava me doer, porque eu não sabia como é que eu poderia transmitir. Mas esta alguém, a minha cunhada, foi a única pessoa que eu havia aberto com ela, expus a situação e me aconselhou que eu tinha que começar a ler. Comecei a ler algumas coisas, eu era muito viciada em livros. Comecei a ler o nível 1 dos Jovens Perguntam, da Testemunha de Jeová, e depois comecei a ler o volume 2. O volume 2 é que me auxiliou muito. Aí fui lendo, quando eu descobri, se você não tem coragem de falar sobre a tua situação, escreva uma carta ou faça um áudio e deixa para essa pessoa ouvir. Foi aí que eu tive a amabilidade, escrevi e mandei para minha mãe. Passou-se uma semana, ela não tinha coragem de como falar comigo. Não tinha. Depois de uma semana, ela chamou-me e falou o quanto foi prazeroso ela me ter, falou da importância, que ela me ama, que ninguém poderia tirar o meu lugar na vida dela. Aí foi indo, ela começou a me prestar mais atenção e eu comecei a fazer alguns exercícios. Mas por quê? Como é que comecei a manifestar essa depressão? É o que eu não gostava? É o que me causava lesão? Uma das coisas foi o quê? A minha voz. Eu não gostava do meu tom de voz. Porque, bem sabido, nós, mulheres, estamos mais acostumadas com mulheres com vozes assim mais finas. A minha é grave. Então, eu não gostava, eu sentia vergonha de falar, porque falavam que a minha voz é de homem. E aquilo me machucava, aquilo doía. E depois apareceu alguém, eu já não lembro quem é essa pessoa, disse: se eu engolisse uma banana inteira, doce, a voz poderia voltar ou seria fina. Fiz isso, não resultou. Engoli ovo cru, nem com isso. Uma das causas é a minha voz. A outra era a liberdade. Não conseguia tomar minhas decisões. Para tomar decisão tinha que depender de outrem.
tinha que depender alguém a me falar. Falar, não faça isso, mesmo não me fazendo bem. Eu tinha que tomar aquela decisão só para agradar o quê? As pessoas à minha volta. Então eu fazia tudo que as pessoas queriam, me deixava de quê? De lado. Mesmo isso me machucando. A outra, se calhar, era a minha fisionomia. É bem sabido que, por causa da tecnologia, conforme está o mundo, criaram corpo padrão, criaram um tipo de fisionomia que todas as mulheres têm, sem saber que isso tem matado muitas mulheres. Até alguns homens fazem isso. Quando desdenham que não, a mulher muito magra, tinha que ser mais rabuça, mais ou menos assim. Tem mulheres que não sabem lidar com certas situações, então tendem a fazer alguma coisa para a satisfação da sociedade, da pressão social. Então, eu queria até aquele corpaço perfeito, aquele todo desenhado. E quando eu via cair na realidade que não tinha, aquilo me machucava, torturava. Que eu ficava até fazer greve de fome, eu ficava quase todo dia sem comer, para ficar toda magrelita, só para ter um corpo aceite na sociedade. Aí foi passando, a outra situação foi também o quê? A pressão social. Sabemos muito bem que a pressão social tem tirado a paz de muitos jovens. A minha amiga conseguiu isso. Você compara com algo que você não tem na tua vida, compara da vida da outra pessoa e aquilo vai acabar quê? Te machucando. Quando a tua amiga está a namorar, você não está a namorar. Quando a tua amiga se calhar está a viajar e tu não tens condições, aquela pressão social, e se tu não sabes como lidar com isso, não tem como. Aquilo me martelava. E por incrível que pareça, eu me machucava todos os dias. Eu criei o meu mundo. Eu chorava todos os dias. Eu se batia. Eu tentava contra a minha vida. Eu se mordia e não conseguia sentir a dor como tal. Que eu pegava por vezes na minha palma da mão, eu mordia todo ele. E toda a marca de dente ficava lá na palma da minha mão. Eu, por vezes, acabava de dormir. Quando acordava, parece que o mundo não está a existir. Era medo de tudo. Parece que não estou a bater bem, algo do gênero. Aquilo foi indo, acho que até os meus 18 anos. Se estivesse no meio de pessoas, eu não conseguia falar. Porque se eu falar, eu já vou ter aquele medo, não vão julgar minha voz, não adianta. Se estivesse na festa, eu não conseguia comer, porque não, a barriga, o umbigo vai ficar saliento, não, todo mundo vai me olhar, eu tinha que ficar com fome. Então, eram N situações. Mas eu ficava admirada, como é que na escola eu era tão incrível, eu era uma das melhores. Aí foi indo. Mas como eu comecei a superar? Como eu comecei a aceitar a minha realidade? Como eu decidi melhorar? Com uma pergunta que eu havia me feito. Por que fugir da situação se vive comigo? Por que não encarar? Quando eu me fiz essa pergunta, as coisas foram indo. Foi quando eu comecei a ler alguns livros, como, por exemplo, O que toda mulher inteligente deve saber. A capa é meio arrosada, tem uma jovem muito fina lá. Outro, Manual de Jovem Estressado, Augusto Cury. Comecei a ler mais, o Jovem Pergunta, do volume 2. Aí foi indo e comecei a fazer um exercício. Esse exercício eu chamo ele de mantra. Se quiseres saber mais, pode pesquisar. Os famosos usam muito, principalmente os americanos e os brasileiros. Usam muito. O mantra, em simples palavras, é como se fosse uma oração. São palavras que você vai profetizar para a tua vida. São coisas no presente. Exemplo, a Jennifer Lopez usa muito, ou começou a usar. Ela falava que é jovem em todas as idades, é bilionária. E hoje é só você ver os feitos dela. O Bruce Lee é a mesma coisa, tem muita gente que usa. Então eu comecei a fazer esse exercício. Comecei a ler e felizmente o meu pai me ofertou um livro que mudou completamente a minha vida.
O livro chama-se The Secret, que traduzindo significa O Segredo, da Rhonda Byrne. É uma americana. Nesse livro, eu aprendi que tudo começa aqui. Tudo começa na minha mente. Que ninguém pode me baixar sem a minha autorização. Eu fui lendo e começou a mudar o quê? O meu comportamento. Quando eu comecei a dar conta que a nossa mente não entende quando você fala não quer uma coisa. Porque se eu falar que não pensa na maçã vermelha, você vai acabar pensando. E se eu falar que, olha, não pensa na praia, você querendo ou não, você vai criar a imagem da praia e vai pensar, mas eu estou a usar a palavra não, estou a usar a palavra negativa. Então, a nossa mente entende. Quando você fala que você não pode, não posso, e você partilha isso com as pessoas, logo ela vai trazer mais coisas para a sua vida. Porque vai falar, se a Jennifer fala normalmente com as pessoas, escreve e pensa toda hora, é porque ela quer que isso exista na vida dela. Então vai trazer mais coisas para continuar a se sentir que é baixa. Aí eu fui fazendo alguns exercícios. Então logo que eu acordava, eu falava, eu posso. Eu sou incrível. Eu tenho um universo e um Deus ao meu favor. Eu tenho pessoas que me amam. Comecei a mudar assim. O que eu via defeito em mim, comecei a agradecer por aquilo. Porque quanto mais você agradece, mais você transforma essa situação em quê? Em bênção. Então eu comecei a falar, uau, eu amo a tua voz, Janete Mendes. És incrível. Uau, Janete Mendes, por causa da tua voz, você consegue se comunicar, o mundo não consegue. Quando eu comecei a falar isso, começou a mudar alguma coisa. Eu comecei a acordar, já falava, hoje vai ser um dia bom, obrigada pelo sorriso que eu estou a receber, obrigada pela energia positiva. Eu comecei a plantar. E hoje tem sido muito diferente. Graças a Deus eu consegui superar. Isso é para lhe fazer lembrar, se eu superei, é porque você consegue superar. E nada é impossível. Nada. Mas tens que saber o que é que você deixa entrar na tua vida. Porque o veneno, se ficar deste lado inofensivo, não vai me fazer nada. Mas se eu abrir e tomar, aí sim vai fazer. As palavras que você está a consumir, se tu não tiveres controle, tomar cuidado, vai transformar totalmente a tua vida. Você vai começar a ficar magra, vai começar a se cortejar, querer beber coisa que tenta contra a tua vida. Você não vai querer lutar pelos teus sonhos. Você vai ter medo das pessoas te ouvirem, porque quem não aparece não vende. Não vende. É necessário que as pessoas conheçam as tuas habilidades. É necessário que as pessoas conheçam os teus produtos. Mas como é que vão conhecer se você tem medo de ser exposto? Então, saiba o que é que você deixa entrar na tua vida. Saiba o que você deixa entrar na tua vida. As pessoas que estão à tua volta, quem são? São pessoas que só vivem um tempo ostentando? Ou são aquele tipo de pessoas que querem te ver bem? Aconselho-te a estar com alguém que tenhas confiança, sinta-se à vontade, partilha a tua história, mas tem que ser alguém idôneo. Vai te ajudar alguns passos que eu mostrei para você, se der, aplica. Começa a falar o quanto és importante. Porque é mais difícil morrer estando viva. Porque tem pessoa que tem vida e está morta. E cada vez que está a morrer pessoas, o teu momento também está a chegar. Mas se certifica se você já viveu o suficiente. Agradeça pela tua existência, porque no meio de vários espermatozoides você sobreviveu. Isso já te torna que único. E por outra, o teu digital, você pode viajar, pode ter pessoas que se calhar com a tua característica nunca vai ter o teu digital. Isso já te mostra que Deus fez-te única, fez-te único. E no universo só existe uma de você. E se não se valorizares, ninguém mais fará isso por ti. Lembra que você pode, você consegue. E se a Jennifer conseguiu, é porque tu és capaz. E que você ainda vai dar muito certo, porque Deus está a torcer. Quando você fica a duvidar da tua beleza, Deus fica triste.
Ele, quando te fez, fez com muitos detalhes, com muita calma, com aquele todo carinho, toda atenção. Então valoriza isso, valoriza. Muita gente daria de tudo para estar no teu lugar. Muita gente. Se acredita. És incrível. Se eu vencer a depressão, você pode vencer também. E lembra-se que não és o único nessa situação, que não és a única nesta situação. É que você vai, mas só vai sair disso quando você sair da tua zona de conforto para a tua zona de conforto. Aprender a tomar decisão por ti, fazer por você, viajar por você, aprender por você, porque você é a pessoa mais importante da tua vida e és a pessoa mais especial da tua vida. Muito obrigada.